Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade ao nosso PET na segunda semana. E agora vamos estar falando sobre um tema que vai ser desencadeado após o início daqueles sistemas totalitários que nós estudamos na primeira semana. Surgiu o nazismo e o fascismo, e esses movimentos vão contribuir grandemente para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Lá no PET 2, vocês estudaram, né, assuntos relacionados à Primeira Guerra Mundial, né, o seu desdobramento, aquela grande guerra, né, a Primeira Grande Guerra, e infelizmente nós vamos ter na história da humanidade uma outra guerra, que vai ser uma guerra de grandes proporções. Se a Primeira Guerra Mundial foi desastrosa para a humanidade, matou milhares de pessoas, a Segunda Guerra foi o dobro, o triplo de pessoas que perderam a vida. Então, vamos estar entendendo alguns conceitos aqui que o PET coloca pra gente, que é o Holocausto, Kamikazes e o Reich. Esse Holocausto aqui foi uma coisa muito depravada que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, empreendido pelo Hitler. Né? Ele vai fazer um grande extermínio de judeus nos chamados campos de concentrações. Como ele considerava a raça dele, a ariana, a raça superior, ele tinha a todo momento a intenção de acabar com os judeus. Era uma visão doentia, né, que esse Hitler tinha com relação aos outros povos, ao considerar só o povo dele, né, o povo germânico, como superior. Kamikazes vai ser também um grupo de pessoas, né, de rebelados que vão surgir na Segunda Guerra Mundial, vindo lá do Japão. Vão ser homens-bombas. Eles vão, em sua maioria, estar em aviões de guerra e vão se autodestruírem, né, em determinados alvos. Faziam isso, né, em prol da nação, que era o Japão. E o Reich aqui seria... foi o nome dado à Alemanha durante a maior parte de sua história. Era basicamente um título, né, que existia lá na Alemanha para condecorar os líderes e assim por diante. Aqui o PET de vocês, ele, como eu sempre falo, ele é resumido, ele deixa aqui, né, no Para Saber Mais, as indicações de textos, vídeos. Eu também digo para vocês pegarem o livro didático e estudarem o capítulo que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, aqui no PET não menciona, né, o início da guerra, as suas causas, mas vamos fazer aqui uma breve menção. Após o final da Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A Alemanha ela vai ser obrigada a pagar vários impostos decorrentes lá do Tratado de Versalhes. Ela vai ser considerada a perdedora, e isso vai ferir o orgulho dos alemães, e depois de um tempo eles não vão mais acatar esse tratado, encabeçados por Hitler e o Partido Nazista, quando ele chega ao poder. E Hitler já estava esperando uma guerra mesmo. Nesse sentido, Hitler vai começar, né, a empreender aquilo que ele chamava de espaço vital. Ele vai tentar a todo momento ocupar mais espaços, invadir outros países e empreender isso que ele tinha em mente. E o que vai causar, então, essa Segunda Guerra Mundial? Vamos lembrar que após o final da Primeira Guerra Mundial, o mundo vai viver um período de grande medo. Esse período vai ser chamado de período entre guerras. Por quê? Vai ser o período entre uma pausa entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda que vai estar acontecendo. A Segunda Guerra Mundial, então, ela acontece lá em 1939, em decorrência de Hitler invadir a Polônia. Lá em 1939, ele invade a Polônia. Antes dele invadir a Polônia, ele já estava anexando outros estados. Porém, né, os países, como França e a Grã-Bretanha, estavam deixando passar. Só que chegou um momento que não era mais viável esperar isso. Aí que vai acontecer a questão aí da Segunda Guerra Mundial, que vai ser o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, temos aqui um texto que comenta também sobre a questão, né? A agitação das democracias europeias, foi o que eu acabei de mencionar com vocês. As democracias estavam deixando Hitler avançar, porque eles pensavam que Hitler poderia barrar
essa questão do socialismo que estava lá surgindo na União Soviética. Na verdade já estava, né, acontecendo o socialismo lá na União Soviética, com Lenin, depois com o Stalin, e eles pensavam que seria uma forma de conter esse próprio socialismo, mas depois eles vão ver esses países liberais, dessas democracias, que não vai ser bem assim. Aí eles vão declarar guerra para a Alemanha. E vão surgir também dois grupos, assim como na Primeira Guerra Mundial. Lá na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter os aliados e os países do eixo. Os países do eixo vão ser os países que vão compor, né, a ajuda à Alemanha, que vai ser a própria Alemanha, o Japão e a Itália. E no lado dos aliados, que vão representar a democracia liberal, assim, em tese, vão ser a Grã-Bretanha, a própria França, que ela está do lado dos aliados, mas só que durante um grande período na Segunda Guerra ela vai estar tomada pelos nazistas. Temos também a União Soviética e mais posteriormente os Estados Unidos, né, que vai ser ali o cume da guerra para chegar ao seu final. Aqui nesse texto também fala sobre a questão do nazismo na Alemanha, como que o nazismo foi ganhando força até chegar, né, no poder. Aqui eu coloquei aqui até com outras cores para as partes que eu julguei importante, que fala sobre a questão do Tratado de Versalhes, que a Alemanha não estava contente com isso, e também a conjuntura de crise, né, no mundo, lá na Europa, que estava acontecendo, os movimentos, fez os nazistas ganharem campo nesse sentido aí. Agora vamos para as nossas perguntas e respostas. Aqui nós temos essa citação de um livro escrito por Hitler. Ele vai ser preso durante um período lá na Alemanha, durante pouco tempo, e ele vai escrever, né, as suas teses, o que ele imaginava ser interessante e eficaz para a Alemanha. E então ele vai falar sobre educação, sobre o expansionismo e as pretensões da Alemanha. E na pergunta, qual o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista segundo Hitler? Aqui na citação do texto nós temos bem explícito o que ele queria para a educação, para os jovens. O objetivo da educação, segundo o nazismo, era de que todo o sistema da educação e cultura deve visar a dar às crianças a plena convicção de que eram absolutamente superiores aos demais povos e cultura. Então, eu até coloquei aqui entre parênteses, visão de superioridade entre os demais. Então, era bastante explícito como que Hitler via a sociedade alemã. Ele, a todo momento, dizia que eles eram superiores, que eles eram uma raça digna de ganhar outros territórios para expandir a sua nação. Então, nesse sentido aqui, eles eram totalmente racistas com relação aos outros povos. Os negros, os judeus, os homossexuais, tudo que eram contrários a eles. A letra B. De que maneira Hitler justificou o expansionismo territorial alemão? Ele vai justificar o direito ao solo, pois dizia que seu povo não poderia estar destinado à ruína ou falta de extensão territorial. Ainda diz que não se tratava de qualquer população, como a negra, mostrando seu racismo. Segundo ele, a Alemanha era a mãe de toda a civilização atual. Ele estava bem louquinho, né, para escrever coisas relacionadas a isso. A C. Segundo o texto, quais eram, né, os principais inimigos do regime fascista? Eram os negros, eram os judeus, eram os gays, eram as pessoas que não eram alemãs, eram pessoas só de ascendência germânica, né, da raça ariana, que eles julgavam que eram dignas. Mas aqui na resposta, vamos enfatizar os judeus, porque realmente ele criou ali os campos de concentrações, fizeram experimentos químicos com os judeus, como se as pessoas não valessem nada perante eles. Aí tem uma citação. Ora, a longo prazo o judeu não saberia conservar o estado potente. Ele não é um elemento organizado, não passa de um fermento em decomposição. O fim do domínio dos judeus sobre a Rússia será também o fim da Rússia como estado. Então dá para nós termos aqui claramente essa visão do que eles julgavam.
eles eram, se nós formos pensar de uma maneira hoje em dia, né, científica, eles estavam totalmente equivocados, né? O Hitler, ele era praticamente um homem desequilibrado, ele não sabia, né, o que dizia, eram as suas pretensões, e temos que tomar cuidado na nossa atualidade, para não julgarmos, né, e não tomarmos coisas que podem parecer normais hoje em dia, porque a história está aí, né? O passado ele não pode ser apagado. E nós temos que lembrar do que aconteceu para não cometer esses novos erros, mais erros aqui no presente. Por isso o papel importante da história. Agora, número 2. Temos também mais um texto. Aqui o autor ele vai fazer uma abordagem mais histórica e crítica sobre esse fenômeno nazista. Como que esse processo, né, alcançou esse grande destaque lá na Alemanha. A letra A. Explique de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista na Alemanha. Assim como eu já citei nas explicações anteriores, os nazistas eles ganharam campo justamente pela falta de articulação da própria esquerda na Alemanha. As pessoas estavam descontentes, né, com o que estava acontecendo na Alemanha, a inflação, as altas dos preços, se sentiam também inferiorizados com relação ao Tratado de Versalhes e queriam ali uma revanche entre esses países que venceram a Primeira Guerra Mundial e vão continuar sendo contra a Alemanha na Segunda. O autor, então, para o autor, o regime nazista viu na crise do capitalismo a porta de entrada para a expansão de suas ideias e posterior execução, aliando-se de fundamentos que já vinham de antes da própria Alemanha. Então, na Alemanha já tinha esses fundamentos de tradição autoritária, bem antes de Hitler, e esse nacionalismo e racismo. Eles eram totalmente nacionalistas, né? Defendiam a sua nação com unhas e dentes, e também vinha de um racismo. Então, não vamos pensar que tudo começou com Hitler. Existiam antes pessoas que pensavam como ele. Só que o Hitler, quando ele pega o poder, ele vai colocar na prática tudo isso que ele tinha em mente. Não vamos pensar que os alemães também são inocentes. Eles eram anjos e foi o Hitler que os corrompeu. Nada disso. As pessoas lá na Alemanha também já tinham essa percepção. Tanto que vão apoiar o Hitler, o que ele falava. As pessoas também não eram débeis. Ele falava lá e eles iriam acatar. Eles tinham noção, senso crítico. Então eles tinham noção do que eles estavam fazendo junto com Hitler. Aqui nós temos outro texto, os desdobramentos do conflito, né, que vai falar sobre a questão ali como que aconteceu a guerra, a Blitzkrieg. Também teve a guerra relâmpago, que o Hitler inicialmente vai ter sucesso na guerra, porque ele vai fazer ataques relâmpagos, né, nos territórios dos outros países, só que isso não vai durar muito tempo. Aí tem o texto aqui. E aqui temos análise para fazer a nossa resposta. Esse Martin Kitchen, ele vai condenar o Holocausto judaico. Por quê? No texto aqui, ele faz, né, a sua ponderação e condena. Por quê? Vamos lá na nossa resposta. Vocês leram aqui o texto, não vou ler, e vamos agora ver a resolução. O Martin, o que ele vai dizer? Ele diz que os nazistas eram assassinos e que não eram levados nem por motivações políticas ou econômicas. Então, matar os judeus para os nazistas não tinha nada a ver com política ou economia. Era outra coisa. E nem por um perigo real. Os judeus não estavam ameaçando os nazistas lá no seu território. Eles não faziam nada assim para serem exterminados. Mas sim por inspiração de uma ideologia doentia que extrapolava qualquer compreensão. Então, até para o analista aqui, é difícil entender como que esses nazistas tinham isso na mente, tinham isso na cabeça, para se acharem, então, superiores. E a letra B, segundo o autor, o que colaborou para que o fanatismo anti-judaico se transformasse em realidade? Olha que interessante aqui na resolução. Segundo o autor, foi possível por uma burocracia eficiente, aliada a uma moderna sociedade industrial,
e por homens que eram normais e comuns. Esses normais e comuns aqui, nós estamos dizendo que eram normais e comuns porque eram pessoas lá da sociedade, não eram assim, a maioria das pessoas que apoiaram Hitler eram pessoas comuns. Então elas eram, perante a sociedade, pessoas sem destaques, porém elas vão ajudar ele nesse empreendimento. A isso elevou-se uma quebra de valores morais de grandes precedentes. Então isso já vai entrar na questão dos valores, da moral. A moral desse pessoal aqui era achar que eles eram os fodas, eram tudo. E infelizmente nós vimos, né, o saldo disso. Milhares de judeus mortos, a guerra exterminou grande parte, né, da população europeia no período e se tornou uma mancha na humanidade. É considerada a pior guerra da humanidade empreendida. Nem na antiguidade nós tivemos tanta mortandade quanto na Segunda Guerra, infelizmente. E qualquer dúvida vocês retornem, né, no vídeo, onde vocês tiveram dúvida aí. E nas próximas semanas vamos estar fazendo a correção da semana 3 e 4. Tudo bem?